Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas plantinhas aqui que eu vou fazer a manutenção. E são plantinhas que nessa época do ano elas estão em atividade, então é muito bom fazer o replante delas para quem está aqui no sul, né? Para quem mora em áreas do Brasil aí que é mais quente, então acho que não funciona muito isso daí. Mas eu tenho observado um detalhe também, que é olhar a lua. E hoje nós estamos numa lua boa, que agora eu esqueci qual é a lua. É o primeiro dia dessa lua que eu quero fazer a poda dessas meninas. Para não perder até esse vasinho aqui, ó, de acaulis, acabou sendo esquecido bem aqui no cantinho e ficou mais ou menos, olha, mais de um mês sem ser regado. As mudinhas que eu replantei aqui, ó, elas estão quase morrendo, gente, de tão desidratada que estão. Aí elas estão pernudas, como vocês podem ver, né? Só que aqui em cima elas estavam tomando bastante sol, apesar de estar pernuda, porque tem um detalhe que a gente tem que notar nas nossas plantinhas, é a roseta. Se a roseta está compacta, ela está recebendo a quantidade de sol correta. Porém, ela com os anos, ela vai descartando essas folhas, vai ficando folhinha seca e vai crescendo o caule aqui. Então, é necessário a gente estar fazendo uma manutenção aqui. Essa daqui não é a caulis, essa daqui é a intiplatense. Isso mesmo, é uma plantinha de difícil cultivo. Para mim ela é de difícil cultivo, mela por qualquer coisa. Sempre que eu acabo regando a plantinha demais, ela, né, principalmente, ela começa a despetalar toda. Umas rosetinhas assim, às vezes que são menores, acabam melando e acabam caindo as folhas do nada assim. Aí eu vou perceber é o solo que está muito molhado. Até eu tenho umas mudinhas aqui que estão há anos nessa latinha enferrujada, que hoje eu vou fazer a manutenção. Eu não vou mostrar os replantes, eu só vou mostrar os vasinhos feios para vocês. E depois no final eu mostro tudo replantadinho, os arranjinhos todos prontinhos. Esse daqui eu até tô com dó de mexer, mas eu vou mexer porque a latinha aqui, ó, já tá enferrujada, já tá caindo fundo e elas adoram o ferrugem. Não sei porquê, tá, gente? Sou jardineira amadora. Às vezes a gente pesquisa, mas nem sempre os sites são confiáveis, né? Não são informações de profissionais assim que a gente pode levar em conta. Então, não faço ideia por que acontece isso, mas elas adoram latinhas. Outra plantinha aqui, ó, que essa daqui eu não vou tirar, eu já mostrei para vocês. Eu estava fazendo adaptação ao sol e aí, gente, brotou, cada caulezinho brotou uma mudinha. Aí eu fiz a adaptação ao sol, as mudinhas estão super compactas. E eu vou deixar elas aqui nesse caule, porque eu tô gostando desse efeito aqui. E aí nesse vaso aqui eu vou aproveitar e vou plantar ou a Inti ou o Craige, que eu vou mostrar para vocês agora. Que tá um vasinho assim, que tá bem feinho, olha aqui, ó. Na primavera e verão ele fica muito feio aqui na minha coleção, principalmente aqui embaixo do Eternite transparente, que esquenta muito. Porém, é uma planta que eu gosto de cultivar resguardada, porque ao sol e chuva, principalmente aqui na primavera e verão que chove bastante, ela vai para o céu das suculentas, se você não cuidar dessa particularidade dela, porque ela é chatinha, ela é bem chatinha. Mas ela se multiplica muito fácil por folha, por poda, então eu vou estar fazendo uma poda aqui nessas rosetinhas aqui, nem dá para se dizer que é rosetinha, né? Mas ele tá ficando tão lindinho, gente, com o friozinho. E outra plantinha que eu vou fazer manutenção e depois eu mostro para vocês, eu acho que eu já até tinha mostrado para vocês esse daqui, que esse daqui é uma Diekeveria setosa, que deu ácaro. E aí eu vou fazer a poda das rosetas, mesmo estando agora numa época que ela está em dormência, eu vou fazer a poda.
Fiz o tratamento da primeira vez lá, alguns dias com o sulfato de cobre, mas o sulfato de cobre que eu tenho ali, provavelmente a quantidade é bem reduzida de enxofre que contém nele. E então eu comprei depois enxofre puro mesmo e tô fazendo a aplicação. E eu vou fazer a poda e eu espero que eu consiga salvar a minha plantinha aqui, essa Echeveria setosa. Outra coisa dela aqui, eu tenho percebido que ela gosta de vaso pequeno, então vai ser retirada desse vaso grande. Então eu vou mostrar para vocês depois de finalizado o que eu vou fazer com ela, mas provavelmente eu vou reduzir o vaso dela que está muito grande. E também reaproveitar esse substrato, porque não dá para jogar substrato fora, né? E outra plantinha aqui, ó, que tá aqui no cantinho para enraizar na água, que eu já mostrei para vocês, né? É super legal enraizar suculenta na água, dá super certo. Eu coloquei essas peperome aqui para enraizar, só que ainda não está enraizada. Aqui na parte de cima tá, mas na parte de baixo ainda não enraizou. E futuramente eu vou fazer um replante delas também. Essa daqui eu não tô lembrada do nome e vou deixar agora na edição do vídeo para vocês. Tem um galinho aqui que tá sentido. Então é isso. Vou fazer o replante, vou podar tudo, vou fazer os arranjinhos e vou mostrar para vocês depois. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, de jardinagem, de suculenta, se você é um suco teimoso como eu, porque eu sou, porque só agora no inverno, gente, que é uma parte mesmo do ano que é muito, muito boa para eu estar cultivando todas elas, todas, até os cactos, porque na maior parte do ano aí é bem complicado por causa de fungos, de cochonilhas que aparece muito, formiga, tive problema com formiga também. Então essa época do ano é maravilhosa, assim, dá uma estabilizada tanto em pragas, em doenças. Então chega a dar até prazer de mexer com as plantinhas, porque às vezes chega a desanimar, né? Quando aparece 1, 2, 3, 10 vasos com praga ou doenças, né? E a gente sabe, né, que os fungos principalmente é uma doença terrível nas nossas plantinhas. Aqui já apareceu de tudo, já apareceu olho negro, já apareceu fumagina, já apareceu oídio. Então todas essas doenças aí fúngicas eu tenho dica aqui no canal de como que eu combato, tá bom? Então espero que você goste do vídeo de hoje. Vou jardinar, vou passar a faca nessas meninas lindas aqui e depois eu mostro tudo prontinho para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, tá bom? Se inscreve, deixa o seu like, é rapidinho e não custa nada, ainda me ajuda, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada também pelos comentários que vocês sempre deixam aqui no canal. Olha, Deus guarde cada um de vocês. Muito, muito obrigada. Eu sou, assim, extremamente agradecida pelas pessoas aí que ainda acrescentam positivamente no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que ficou essas jardinagens aqui. Então, pessoal, recapitulando, plantinha que tá com caule comprido nem sempre é estiolamento, tá bom? Às vezes é crescimento normal da plantinha. Principalmente acontece esse efeito com sedums, paquivérias, que eu replantei ali, já vou mostrar para vocês. Com essa plantinha aqui que eu mostrei para vocês, que é a Inti Platense. Então vocês viram, né, como é que estava o caule delas, que estava bem comprido, né? Então eu fiz a poda de todas as rosetinhas, replantei. Depois do replante fica tão legal, né? Fica tão bonitinho. Olha aqui, ó. Eu comprei 3 vasinhos desse lá numa lojinha e aqui, gente, não tá todo com substrato, tá bom? Bem aqui, ó, bem aqui no meu dedo mindinho é que daqui daqui do dedo mindinho pra cima é que começa o substrato, para baixo é tudo drenagem, tá bom? Aqui tá o Craige, que ficou lindo, lindo, lindo aqui nesse vasinho também. Olha só que lindo! Até eu tenho um outro vasinho
que eu vou fazer a poda também para dar um up nele. É uma planta maravilhosa, né? E ele acaba sempre estiolando, mas é normal aqui do meu cultivo ele estiolar, porque eu cultivo ele praticamente o ano todo ali embaixo do Eternite transparente, mas ele é uma planta de pleno sol. Você pode cultivar ele a pleno sol se você mora numa região que não chove muito, que chove esporadicamente. Porém, toma cuidado, faz bastante drenagem no vasinho dele para não correr o risco de melar, que ele é uma planta muito sensível à umidade. E o substrato tem que ser bem drenável para que a água passe rapidamente e não fique molhada. Se ficar molhada, ele também apodrece. Ele é bem danado. Pelo menos aqui no meu cultivo, eu tenho sempre cultivado ele embaixo do Eternite transparente com sol filtrado já por causa disso. Quando chove, eu não preciso me preocupar com ele, porque é uma planta linda, linda, linda. Então, às vezes, vale a pena tomar um cuidadinho mais especial, ter um xodozinho a mais, assim, com alguma plantinha que você gosta muito. E essa daqui é muito, muito especial. Essa aqui eu tenho há anos, eu sempre estou multiplicando, sempre estou tirando folhinhas, estou sempre fazendo poda, para sempre ter essa plantinha na minha coleção. Então, às vezes, a gente tem que estar fazendo sempre as manutenções para que uma plantinha dure na sua coleção. Sempre tem que estar adubando, sempre tem que estar replantando, assim seu jardim fica bonito e você não perde aquela espécie maravilhosa que às vezes também você pagou caro por ela, né? Apesar de que o Craig eu encontrei no mercado, uma mudinha só, e eu fiz, se eu não me engano, eu tenho 3 vasos aqui na minha coleção dele. Aqui eu aproveitei hoje também para replantar as minhas titubãs. Eu tinha na verdade um vaso enorme lá na janela da minha casa que era lindão. Se eu achar a imagem, eu vou deixar agora na edição do vídeo, mas eu não sei se eu vou conseguir achar foto, porque geralmente eu tô gravando muito vídeo e não tô batendo foto, eu tenho que bater mais fotos das minhas plantinhas. Se eu achar, eu vou deixar agora na edição do vídeo o vaso que eu fiz manutenção e só sobrou essas 3 rosetas, gente. Ela vive, olha, dando problema. Então, principalmente agora que eu tô um pouquinho mais desleixada com as minhas plantinhas. Eu tô, assim, não tô cuidando tanto de plantinhas assim que são mais sensíveis, tipo o Craig, que chegou a ficar muito feio. Eu mostrei para vocês no começo do vídeo, né, que o vaso estava bem feinho, estava realmente precisando assim de uma manutenção. E da titubãs, a titubãs também é muito melindrosa. Aí aqui, ó, eu aproveitei esse vasinho aqui que tem o caule com essa menina aqui, que é os caules da Ghost. Olha a coloração dessa plantinha que maravilhosa, gente. Aí eu aproveitei e peguei as plantinhas daquela latinha que estava enferrujada, caindo fundo, que eu mostrei no início do vídeo, coloquei tudo aqui, ó, junto com ela. O engraçado é que essa daqui com essa daqui são a mesma planta, gente. E elas estão em colorações diferentes, tá vendo? Não sei se é porque o vaso tá aqui, ó, e essa daqui tá tomando o sol da manhã bem pra cá, projetado, né? Acho que eu vou virar o vaso para essas daqui também ficarem coloridas. Esse Ghost é lindo, lindo. Deixa eu focar bem na beleza desse menino. Olha só a beleza desse menino, gente do céu. É muito lindo, né? Se eu não me engano, eu vou deixar na edição do vídeo o nome completinho dele, que eu acho que é o Ghost, tá? Se eu tiver errada, me perdoem, tá bom? E aqui é aquele caule que eu mostrei no início do vídeo que eu ia fazer alguma coisa e acabei não fazendo nada, porque depois eu fui ver que eu tinha jogado várias borboletinhas, várias mudinhas da minha calanco e... calanco, ai Jesus do céu, qual é o nome? Daquela variegata. Vou deixar na edição do vídeo o nomezinho dela. E aí eu acabei pensando assim, não vou mexer, vou deixar elas desenvolverem, porque eu quero fazer mudinhas, né? Todos os pezinhos que eu tinha aqui acabaram dando flor e estão morrendo, então eu vou deixar essas mudinhas crescerem, não crescer muito, né? E depois eu replanto no jardim, replanto em outro vaso e vou deixar esse vaso assim por enquanto. Essa daqui também
Tá numa coloração essa muda linda, né? Olha só. Maravilhosa. Esse caule aqui acabou dando 2 mudas, ó. Que fofura, gente. Linda. Aí, por enquanto, ela fica assim. Se eu ver que a roseta pesa ou dá problema no caule, aí eu tiro. Aí a gente faz manutenção de novo, né? Aqui eu tenho a minha Shadecare, que é uma Paquivéria Shadecare, que eu tinha mostrado para vocês que tinha, se eu não me engano, 3 rosetas que estavam com o caule comprido, não estava legal, aí eu resolvi podar, aproveitar essa lua boa aí. Na verdade, eu aproveito todas as luas que menos a minguante, então eu faço poda na nova, na cheia, na crescente. A crescente é a minha preferida. Ai, olha só que bichinho nojento ali. Eca. Quem mexe com terra sempre tem esses bichinhos assim, né? Visitando. Então eu faço as minhas podas, replantes em qualquer lua, menos a minguante. A minguante eu sempre fico de olho para não fazer poda nem replante, porque senão eu acabo ficando muito neurótica também, né? E aqui para finalizar, gente, aqui a acetosa, coloquei junto com essas secundas, normalzinha, dei uma remexida aqui, coloquei torta de mamona e não sei se vai vingar, porque agora as equivérias estão em dormência, porém as plantinhas estavam num estado tão feio, assim, estavam tão lamentavelmente feias, e eu tô fazendo tratamento, só não sei se elas vão vingar agora. Aí essas aqui já estão enraizadas, também estão feinhas, né? Algumas equivérias elas sentem o frio, então resolvi dar uma remexida. Acrescentei metade de substrato novo e no velho eu adubei com os 2 tipos de torta de mamona que eu já mostrei para vocês. E agora é esperar, vamos ver se essas meninas vão reviver. Vou aumentar a quantidade de sol delas para ver se dá um up nessas plantinhas aqui, então eu vou levar ela lá para frente. Acho que nem vou deixar aqui. Vou levar lá para frente para elas tomarem mais sol, para ver se as meninas se recuperam. E aqui, gente, olha lá, um drone. Ai, ai, tem alguém brincando com drone aqui. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, a Inti Platense, quando ela não toma muito sol, deixa eu mostrar ela aqui no sol, que daí dá para vocês verem melhor. Olha aqui que linda que ela é. Ela tem uma Echeveria pulvinata rubi aqui e também tem o Sedum lucidum obesum junto. E quando rega-se demais aqui a terra, que ela não seca, principalmente quando está em local meio sombreado, como estava esse vaso aqui, ela acontece isso daqui, ó. Acaba caindo todas as folhinhas e fica só o caule, ó. Então, reduz a quantidade de rega no seu vaso quando acontecer isso aqui, ó. E aumenta também a quantidade de sol. Olha ali, ó. Ela estava bem ali, escondidinha, e caiu várias folhinhas. Então, a Inti Platense tu pode cultivar tranquilamente com 6 horas de sol, direto, sem filtro. Bastante, né? Ela até aqui tá dando, a minha Echeveria tá dando flor, ó. Muitas Echeverias dão flores nessa época, né? Muito engraçado. E aqui eu tenho uma Nixana estiolada. Então, pessoal, o saldo dos replantes foi esse. Dessa vez eu não mostrei os replantes para vocês, só mostrei elas já replantadinhas. Esses 2 vasos aqui ficaram lindos, né? Não sei se vocês lembram do meu clavatum, que eu achei algumas mudinhas em mercado e também plantei num vasinho assim, ó, que eu na verdade comprei 3. Aí futuramente eu posso botar o do clavatum juntinho, né, para ficar bem fofinho. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, do vídeo de hoje, dos replantes. Eu amo fazer replante. É muito, muito bom, gostoso. A gente esparece a cabeça, né? É muito bom mexer na terra, né? E então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece, se inscreve, deixa o seu like também. E muito obrigada pela sua companhia, pelo seu comentário, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!